Oi, Jean, como é que vai? Tudo bem? Tudo bom, Michel? Tudo ótimo. Que bom estar aqui com você. Que bom, né, cara? Era uma conversa que, de novo, mais uma dessas conversas que eu tava ensaiando junto com você já faz algum tempo e finalmente deu certo agora pro comecinho de 2023. Ô, Jean, e aí, cara, como é que tá a vida em Indaiatuba? Aliás, Indaiatuba, pra mim, é uma cidade que, na minha cabeça, não sei quem foi que me falou isso em algum momento, que o clima aí é um clima muito mais, muito melhor, por exemplo, do que o clima, seja em Campinas ou até mesmo aqui em São Paulo. E eu dei uma olhada aqui no Wikipedia, né? Eu sou um cara curioso, eu vi que as médias de temperatura, elas são até que relativamente altas, não tem um inverno muito rigoroso, pelo que diz aqui, e pelo jeito o céu é quase sempre limpo, né, cara? Acho que pela posição geográfica, cara. A cidade tem uma característica de radiação solar. Isso é uma história que se conta aqui há muito tempo, que tem poucas localidades no mundo que tem a incidência do Sol como tem aqui. Tem épocas que o calor é excessivo. A gente sofre. Ah, é. É, Aham. é quente, assim, é quente, é bem quente. Mas é uma cidade muito agradável, né? O fato de a gente estar no interior e ao mesmo tempo estar muito próximo de tudo, né? Próximo de São Pois Paulo, é, isso é muito pois é. bacana. Cara, e você lembra onde é que você estava no tornado de 2005 que teve aí? Eu estava no escritório, Para que foram ventos assim de eu 300 quilômetros estava por no hora. escritório, a minha esposa estava em casa, me ligou desesperada porque o tornado passou no condomínio aonde a gente Nossa, morava. E ele passou ali e foi em direção ao Distrito Industrial. Então, a casa do meu irmão, por exemplo, a nossa casa não foi danificada, só a chuva de pedra, carro, essas coisas, mas a casa do meu irmão, ele passou na área da piscina e arrancou tudo, derrubou tudo, cerca, todo o jardim, fez uma faixa. olha, cara, igual filme. Igual filme. E aí, casas que ele passou realmente sobre a casa, tem um relato ali de uma mulher e a pessoa que trabalhava na casa ficaram embaixo da escada, escondido. Isso rodava sofá, rodava tudo. Arrancou o telhado, Caramba, foi muito cara. louco. Caramba. Mas você então não, você mesmo não presenciou, não Não, passou aí onde não. você fica, onde você Onde a gente fica ou fica ficava. era aqui mesmo. Era uma chuva muito forte, isso que a gente sentiu, assim, uma coisa realmente muito forte, mas não o vento, né? Mas no distrito também foi monstruoso, né? Sorte Caramba. que foi depois das 5, a maioria das fábricas não tinha funcionário, porque teve galpão que caiu. Ah, nossa, cara, eu não faço ideia, cara. Assim, me impressiona essas demonstrações de força da natureza, como a gente, enfim, como a gente está sujeito, né, cara, a elas. Não tem o que No fazer, né, Brasil cara? não é comum isso, né, Michel? Você vê lá Pois nos é, Estados Unidos, tá? Eles têm uma cultura, né, de se preparar para esse tipo de evento. Aqui exato. nunca chega nesse ponto, foi atípico realmente. Caramba, meu, que acho que é o primeiro convidado que eu sei aqui que em quase 6 anos de endorfina que passou por um tornado. Ainda bem que ele não passou muito perto de Muito vocês, perto. ou mais perto do É, que ele já é, passou. Ô Jean, eu vou pedir de novo, só para você colocar um pouquinho mais para frente o microfone. tá. Ainda tá dando umas baforadas, é. Ah, ó, eu mexi aqui. Não, Fala agora de novo. melhorou, será? Não, melhorou, mas agora a voz está muito longe. Eu acho que você pode deixar ele mais reto, mas mais próximo da boca, para ele ficar perto da boca, mas não na linha do ar. Ah, entendi. Melhorou? A qualidade do áudio melhorou. Ok. Ô Jean, vamos cair aqui na pauta, cara, mas eu falei aqui na abertura, e eu acabei deixando aqui passar para esse comecinho. eh, Cara, você é um cara que disse que aprendeu com a sua esposa a curtir a cachorrada, né, cara? Você é um sinófilo.
E você tem muitos cachorros? Tem mais cachorro ou mais bicicleta em casa? Eu tenho mais cachorro. Teve que fazer uma conta rápida aí, é? Na Mas verdade, vocês assim, a gente criam, você disse que não, arruma, pega cachorros e depois a entrega, doa gente para sempre pessoas? eu sempre tive cachorro em casa, né, sempre Uhum, tivemos, desde pequeno, por morar aqui, né, desde os 6 anos eu moro no interior. Então você uhum, tem espaço e você tem cachorro, né. uhum. Mas eu cresci, por exemplo, a gente teve vários boxer, então a gente comprava Que cachorro, legal. né, uma Aham, raça que a gente gostava, tinha boxer, né. Depois eu tive um Rottweiler, né, e assim foi. E aí quando, eu casei com a Débora, ela fez meio que fizemos um juramento, ela pediu, ela falou: "Olha, você nunca mais vai comprar um cachorro". Ela falou: "A que gente legal. não precisa comprar o cachorro. Você pode até Exato. escolher a raça que tem cachorro abandonado na raça que você quer. Então você não precisa mais comprar". Pior que é verdade. É. E aí eu falei: "Tá fechado, a gente tá junto nessa, né, o Uhum, casamento é isso, né, você tem que exato. assumir compromisso". E desde então, a gente tem adotado os nossos cachorros. Só que quando você começa a entrar nesse mundo, é como tudo, como é o esporte, você acaba se aprofundando, entendeu? Então você começa a ver um cachorro na rua com outros olhos, você identifica o que que ele está passando, se ele é um cachorro que tem dono, se ele é um cachorro que não tem dono, se ele está precisando, se ele não está precisando. Então, é igual o esporte. Você Uhum, sabe um cara na subida se ele está sofrendo ou se ele está bem. É a mesma coisa, entendeu? E com isso, em alguns momentos você se sensibiliza, acaba parando onde você está pegando, né? Só para você entender, o último resgate que eu fiz, eu saí para pedalar e num caminho aqui que a gente faz, que chama Rota dos Cavaleiros, passa bastante gente, uma estrada de terra, tinha uma fêmea de porte relativamente grande, num estado deplorável de magreza, amarrada numa corrente numa árvore abandonada. ah, meu Deus do céu. Tava eu e o E aí não Rafa. tem como passar, né, não tem como Não, passar e não tinha um fazer monte de gente nada, né. passando, entendeu? Ai, que dó, e vai embora, entendeu? Mas assim, eu não culpo as pessoas. Você tem que também ter uma ideia do que você vai fazer. Quando você começa a se envolver, você tem já uma predisposição e você conhece os mecanismos do que você vai fazer com aquele Exato. cachorro, Aham. entendeu? Uhum. Então é isso. Aí eu falei, Rafa, você fica aqui? Fico. O Rafa estava comigo pedalando. Voltei para Indaiatuba, peguei meu carro, joguei a bicicleta atrás, fui lá, peguei o cachorro, já liguei para a Débora, falei, ó, tô levando um cachorro assim, assim, assim. Para onde a gente vai levar? A gente já tem várias clínicas que a gente conhece, tal. Vamos levar para o doutor tal. Aí levei. E bom, em resumo, tem um custo isso, não tem como, é Exato, um é. hobby, entendeu? Então a gente cuidou, a cachorra estava com doença do carrapato, estava extremamente magra, ela ficou sob nossos cuidados acho que 3 meses, numa casa de uma cuidadora que a gente pagava para ela ficar com o cachorro, porque era um cachorro já meio grande, mas muito boazinha, e já não dava para misturar com os nossos. É. É, você tem que pensar em tudo, né, cara, Tudo, não é tudo, só fazer a tudo. a a Não é caridade, não é né. só pegar e: "Ai, que legal, levei para o veterinário, agora", entendeu? Então foram 3 meses que você tem ali uma preocupação, e daí, no final, ela foi morar num sítio em Itu, que tem mais 4 cachorros, vive solta no meio dos carneiros, no meio das galinhas, super, super. Uhum. Tá melhor que os meus cachorros em casa, entendeu? Então a hora que você Cara, isso dá vê uma satisfação, não dá? Na hora que você vê o vídeo dela correndo, solta, saudável, linda, acabou. Ganhei o ano, entendeu? Aham. Então essa é uma sensação bacana que a gente cultua, entendeu? Uhum. E quantos que você tem hoje, vocês têm em Nós casa? temos 3 em casa, temos 2 no escritório, Uhum. que foram resgatados há 2 anos, e eu não tinha onde pôr. Fica aqui com a gente, fica solto durante o dia, super bonzinho.
Tenho uma que mora numa creche, que não tinha onde pôr, porque o cachorro, ele, né, não é culpa dele, mas ele tem o temperamento dele, né? Então, às vezes, depois que ele se recompõe, ele demonstra o temperamento. Então, às vezes é difícil conviver com os outros, né? Essa, por exemplo, Exato, está é. super bem, está numa creche, eu diria, ela fica brincando lá com os hóspedes, é um lugar que o pessoal leva cachorro para passar o dia, e ela se dá super bem. Uhum. Então ela está lá, tá bem, até hoje está lá. Então, essa turminha aí. Tem uma gatinha também que a gente resgatou que vive em casa. Legal, cara. Que bom que tem gente como você. Eu conheço algumas pessoas, né, cara, e tem várias ONGs, mas eu também acho, cara, assim, comprar cachorro com tanto cachorro por aí, né, Não, mas parece eu não acho que fazer a muito gente não sentido. pode. E as pessoas abandonam, cara. O que me choca É, é isso, essa é a cara. pior parte, assim. Eu acho que a gente não pode achar que isso é certo ou isso é errado. Eu acho que a pessoa tem o direito, sim, de comprar o cachorro que ela. Porque, assim, muitas vezes o cachorro adotado, ele é uma loteria, né? Exato, Então, exato. a gente tem três cachorros em casa. Uma é o sonho de cachorro, em termos de temperamento. A outra está no meio termo. E o último, que é o Todd, que é o pequenininho, é o demônio da Tasmânia. Entendeu? Só que assim, ele ainda até vai fazer um ano, entendeu? Então eu acho que ele vai Sei. melhorar muito. É. Ele é inteligente, mas viu, ele é terrível. Então, você às vezes idealizar o cachorro que você quer ter para sua família, e aí você vai ver o temperamento daquela raça, o que mais se adequa à sua realidade, a chance de você ficar com aquele animal é muito maior. Então eu não posso em nenhum momento condenar a pessoa que compra um cachorro. Eu não me sinto é, à vontade e nem no direito de fazer isso. Acho que cada um tem que fazer o que o seu coração manda, entendeu? Uhum. Mas o abandono realmente eu condeno assim, porque assim, vai É. naquele dia no shopping, passa lá na pet shop, vê aquele filhote lindo, aquele coitadinho vai para sua casa, já tiraram ele da família, ele vai para sua casa, ele passa a adotar aquelas pessoas como a referência dele. Exato. E aí, de repente, aquele bicho de pelúcia vira um Golden Retriever de 30, 40 quilos, que tem que sair, tem que passear, tem que gastar energia. Nossa, dá trabalho. E aí o pessoal abandona, o cachorro não entende, ele fala, mas o que está acontecendo? Por que, que as pessoas me deixaram aqui? Ele fica perdido. Ele não sabe É, caçar, ele não aprendeu a comer. é. É muito difícil para o animal, né? Uhum. Então, realmente, o abandono, para mim, é uma coisa inadmissível. Em último caso, a pessoa teria que tentar realmente fazer uma doação consciente, saber para onde vai, se esforçar para que esse cachorro tenha uma continuidade bacana, entendeu? Mas abandonar, realmente, aí eu condeno totalmente. É crueldade, né, É, cara? Aliás, é, isso é crime, né? Se eu não me engano, isso é crime, né? é, A dura é como é que vai punir, né? exatamente. Bom, Exatamente. ô Jean, e você falou aí do Rafa, né? Só para contextualizar o ouvinte. Rafael não é o seu filho, mas até que poderia ser, né, cara? Porque desde que a gente se conhece, o Rafa tá com você, e eu perguntei agora aqui antes da Ele está há gravação. mais de 20 anos. Ele é a pessoa mais antiga hoje dentro Caramba, da cara. empresa, né? Que legal, meu. E ele começou a trabalhar comigo num 12 horas de mountain bike. Como staff. Não, a gente estava junto, competindo, numa mesma barraca, naquela hora que está todo mundo ali no perrengue, de Dividindo, sei. madrugada, dividindo a barraca, revezando as equipes. E ele era amigo do Newton, da trilha, Newton Migdal, na época da trilha ali no Itaim. E ele estava Uhum. lá junto, ele, o Ribeiro, na mesma equipe e tal, e a gente também com a nossa equipe na mesma barraca, e conversa, vai, conversa bem. E eu falei, puta, eu tô precisando de alguém para me ajudar aqui na Grande São Paulo, tal, tal, tal. E ele falou, cara,
ele estava trabalhando acho que na Plimax na época e ele falou: "Ah, cara, Nossa, do Plínio. eu topo". E aí foi, e a gente começou. Caramba, meu. 20 anos, né? Mais, acho que 21, 22 anos. Caraca, que legal. Manda um abraço para ele. Mando. Cara, como é que você foi parar em Indaiatuba, já que você é um cara aqui de São Paulo, um paulistano? Eu nasci em São Paulo, né, em 69, eu tenho um irmão mais velho, 7 anos mais velho. Meu pai era um empresário do ramo de transportes, né, de uma empresa de caminhão, e a gente morava ali na Peixoto Gomide, ali de frente para o Parque do Trianon, Uhum, e meus avós são de Indaiatuba. Então, minha mãe nasceu aqui, nasceu em Campinas, né, mas é daqui da é, região, né, meus aham, avós são daqui, e a gente naquela ocasião estava construindo uma casa para final de semana, aqui em Indaiatuba. uhum. Pra ficar perto dos seus avós, né? Isso, eu tinha 4 anos, meu pai teve um infarto fulminante, caiu morto. E aí Nossa. dá uma tumultuada na vida, porque é uma coisa assim, totalmente inesperada, né? Ficamos ainda, acho que 1 ano ou 2 em São Paulo, e aí com 6 anos a gente resolveu, minha mãe, né, resolveu mudar para Indaiatuba, criar os filhos perto dos avós, numa cidade um pouco menos desafiadora do que São Paulo, né? É, Mudou drasticamente também as condições da família, questões financeiras, tudo, né? Então a gente cresceu aqui, mas hoje eu falo que putz, foi a melhor coisa que podia ter acontecido, né? Independente da perda do pai, que essa parte, lógico, a gente nunca claro, é. quer, né? Mas crescer aqui foi fantástico, né? E essa tua relação com a bicicleta, vai, antes do BMX, ela já vinha dessa época? Você já tinha contato com a bicicleta aí em Indaiatuba ou aqui em São Paulo? Sei lá, ia Eu, dar umas voltinhas lá no Trianon e tal? eu, bicicleta para mim é bicicleta, é tudo. É engraçado, né? A gente nasce e aí querendo andar de bicicleta, querendo aprender. Na minha época não tinha, né, balance bike, Não. infelizmente. Então aprendi com a rodinha, mas rapidinho já tirou a rodinha e adorava bicicleta. Tudo para mim era bicicleta, desde pequeno, desde pequeno. Foi teu pai que te ensinou? Você lembra? Foi meu irmão, Ah, igual o Celso, foi o Clóvis que ensinou o foi meu Celso, ele irmão que falou aqui. ensinou, Aham. foi meu irmão que Ah, ensinou. legal. É, bem mais velho, né, que É, você. 7 anos, então tipo eu tinha 3, 4, ele tinha 10, né? Foi meu irmão que ensinou. E sempre assim, de um modo geral, duas rodas, tá? Porque, como eu te falei também, eu gosto de moto, né? Uhum. É, talvez dessa liberdade, dessa sensação do equilíbrio, a bicicleta, a moto, tudo isso me atrai bastante. E desde pequeno, desde pequeno. E você lembra quando é que você soube ou você viu uma bicicross, né, uma BMX? Era bicicross, né, No antigamente, né, porque a filme Caloi do lançou como ET, bicicross. no Ah, filme do igual a mim. ET. A gente da mesma idade, né, então a gente É, e a bicicleta para mim também sempre foi, assim, do primeiro ao 10º lugar era a bicicleta e depois vinha a bola ou o taco primeiro, depois a bola, né, como a gente é da mesma exatamente, idade, é. exatamente. Então, assim, no Então filme foi no ET também. foi no ET, sabe? Você via aqueles garotos ali fugindo com o ET na cestinha, aí a bicicleta pulando. Eu falei, aquilo era o máximo. Então, Aquilo é o cara. máximo. Aí, em cima daquilo, saiu a Caloi Cross, foi bem naquela época. Ah, É, com certeza aquilo lá deve ter sido uma ação bem casada lá, né, da sim, Calói com comercial. Mas é. você sabe que naquela época, ainda mais numa cidade aqui como Indaiatuba, cidade do interior, tal, que a gente tinha muita liberdade, mas é, pouca, talvez, condição, né, das coisas. Então a gente via tudo aquilo, mas no começo, por exemplo, antes de eu ter uma Caloi Cross propriamente dita, que a primeira foi uma Extra Nylon, a gente fabricava as nossas bicicletas para pular rampa na época, entendeu? Então eram as Calóis Berlineta. Berlinetta,
que a gente serrava o bagageiro, soldava Uau! um ferro ali, soldava um cano no meio do down tube para ele não fechar quando você pulasse, punha um guidão de BMX com duas mesas ali naquele garfo, que parecia um garfo de moto da Berniletta, fazia uma adaptação, era uma coisa Caraca, cara, teu irmão que horrível. puxava isso porque ele era mais velho? Não, não, não. Isso era um movimento meu, da minha turminha, e vivia, passei a minha infância em bicicletaria. Aquelas bicicletarias bem pequenininhas, Bicicletaria que a mesmo, é. gente ia e às vezes ficava ali, a gente mesmo ajudava a desmontar a bicicleta, aí o cara pintava na nossa frente, tudo mal feito. E a gente, depois de soldar, e aí já ia pular, aí quebrava, aí voltava, e remendava. Eu tive uma fase antes da Caloi Cross Caraca, propriamente meu. dita, a gente teve uma fase muito bacana de andar com enxada, enxadão, e tinha muito terreno aqui, fazer rampa. Foi muito legal. Puta, que bacana, né, cara? Essa memória provavelmente é o que te acompanha até hoje, já que você nunca deixou a bicicleta de lado, né? Uma memória afetiva Muito, da bicicleta, dessa muito. liberdade do vento. E quando a gente é garoto, né, cara, assim, a minha história, né, da minha relação com a bicicleta, eu tô vendo que é muito semelhante à sua, mas eu morava na megalópole desvairada. Mas, cara, dar a volta no quarteirão, e no quarteirão onde eu morava quando eu morava com a minha mãe, você não precisava atravessar nenhuma rua, era um quarteirão fechado de fato, não tinha que atravessar nada, e um quarteirão grande, cara, era um sinônimo de que você estava saindo do prédio, né, saindo do condomínio, você estava tendo essa liberdade, né, de poder ir e vir, eh, a hora que você quisesse, mais ou menos, ir para onde você quisesse. E aí eu fui descobrindo aos poucos que só pode ser isso, cara, o gosto que eu tenho pela bicicleta até hoje, né, cara, assim, fui pedalar hoje cedo. Cara, é assim, cara, um dia bonito e tal, cara, que você fala: "Meu, não tem outra coisa para fazer, o que que eu vou fazer?", né. E aqui em São Paulo agora a gente tem a ciclovia, cara, que acaba sendo também um convite, claro que não é o melhor lugar do mundo, mas é uma maravilha perto do que a gente tinha antes, que era só a USP. Então, cara, essa relação com a bicicleta, ela para mim, no meu caso, ela é muito afetiva, porque remonta dessa época de ficar fazendo rampa aí nas obras. Ficar montando rampa, põe em cima de pneu, aí ela fica Sei. balançando, aí dá um jeito de pregar e faz isso, faz aquilo. E de fato, eu também comecei com uma BMX Extra Nylon, que eu derreti o aro, para você ter uma ideia, né? Levando um amigo na garupa ali, improvisado, com os pés raspando no aro, onde pegava a sapata. E depois, acho que em um Natal e tal, assim, minha mãe deu uma Extra Light Aí era, vermelha pro meu irmão e aí era era o o sonho, sonho, era o aí era o supra. sonho. Eu É. tive Você essa chegou a lá. correr de BMX? Você chegou a Corri, participar de corri, corri. provas? Indaiatuba teve um movimento muito forte nessa época, um grupo grande, e a gente tinha um pai de um garoto que trabalhava no aeroporto, ele era mecânico da Alitalia na época, e o garoto dele tinha acho que 9 anos, Gabriel Moura, e na categoria assim ele era excepcional. Então o Uhum. pai era muito participativo. E Ah, ele meio legal. que encampou o projeto da molecada. Ele falava na prefeitura, ele pedia ônibus para levar a gente correr em São Paulo. Na época a gente ia na pista da Monark, ali na Marginal, ou no Ibirapuera, que tinha a pista da Calói, né? E era uma festa, era uma festa. Teve, Cara, se bobear, a gente já se cruzou nessa época sem saber, né, cara? provavelmente, provavelmente. E aí ainda a prefeitura fez uma pista oficial aqui no centro esportivo, que ficou bastante tempo. Chegou a ter Campeonato Paulista aqui e tal. A gente teve uma boa fase do BMX aqui em Dayatuba. Porra, que Foi legal, muito cara, que bacana. bacana. E você chegou a pegar a Cruiser, que foi a primeira, não sei se é considerada a primeira mountain bike brasileira, mas a Caloi Cruiser, ou essa hora você já estava no motocross? Como é que foi essa transição aí pro motocross? Eu fui com 16 anos, mais ou menos, eu fui para o motocross, tá? Aí fiquei ali até 1900, 16 anos eu tinha em 86, 84.
Uhum. Até os anos 90, mais ou menos. Uhum. Eu fiquei nesse mundo do motocross. É, Só que nesse Admirando as peripécias do Gene Fireball. tudo, vivia. E Outro dia me mandaram Em uma Indaiatuba, foto dele mais atual. Ele ainda tá por aí, cara, tá, doido. ele tá em Americana, ele tem um cartódromo em Ah, cara, Americana. meu, aquele cara era Ele é doido, né, muito doido. cara? Mas assim, Indaiatuba é interessante, por conta de nós termos dois grandes campeões aqui, e pessoas muito influentes, que é o Rogério Nogueira, que é deputado até hoje, Ah, que e legal. o Gilberto Naresi, o Nuno, que é dono da concessionária Honda, tal. Então, pessoas Aham. muito tradicionais da cidade foram campeões brasileiros, atletas que representaram o Brasil lá fora, em motocross das nações. Então, Indaiatuba se tornou um centro brasileiro de motocross. Ah, não Então, esse sabia. movimento, assim como eu, um monte de outros, migrar para o motocross foi muito porque era muito propício aqui, né? Uhum. Só se falava nisso em Indaiatuba, né? Você tinha o Guga do motocross era de Indaiatuba na época, entendeu? Assim como Florianópolis deve ter desenvolvido tênis absurdo por causa do Guga, Indaiatuba também. Exato. Mas eu nunca deixei de andar de bicicleta, Uhum. entendeu? Então assim, Até porque é um pouco mais prático, né, cara, e você consegue andar no dia a dia, né, a de Indaiatuba, motocross, você vai ter a que bicicleta era, sempre foi meu meio de transporte na cidade, na minha época de adolescente e de criança. Eu ia no aham. inglês, eu ia na aula eu cheguei a fazer um piano, eu ia tudo de bicicleta, entendeu? Não tinha essa mãe levar, isso não existia quando eu era pequeno. Essas crianças andavam soltas na rua, aqui, entendeu? Uhum. Então, tive todas que você pensar. Ah, lançou a Cruiser. Apaixonante a bicicleta. Era muito legal aquela bicicleta, né? Tive a Cruiser, depois tive aquela toda craquelada, 18 marchas, horrível, Sei. horrível. É. Mas já um conceito de mountain bike. Era o conceito de mountain Tive bike, uma é. alumínio, tá? Uau. E aí, em 90, quando abriu a importação, ainda envolvido com moto, naquela época a gente tinha uma oficina aqui, uma oficina de competição, tá? Então a gente tinha uma pequena oficina com mecânico, cheio de moto de motocross dentro. A gente chegou, quando abriu a importação, a gente chegou a importar algumas motos e peças para esse negócio. Aham. Só que junto com essa abertura vieram as mountain bikes. Uhum. E eu tinha um amigo muito próximo que era o Beto Paulini, que ele era dono da Amparo, que era uma loja Amparo da Motos, Agrale ali na é, Juscelino. isso. E a Agrale ia de mal a pior. A Associação Brasileira dos Revendedores Agrale viu uma possibilidade de ajudar as concessionárias e começou a importar bicicletas Diamondback Nossa, não e vender sabia. exclusivamente nas redes de concessionárias. Isso já em 90. O Beto sabia que eu gostava, me ligou e falou: Olha, a gente precisa comprar lotes de 30 ou de 40 bikes. Uhum, Mas eu estou meio receoso. Você não fica com 20 e eu fico com 20? uhum, Eu falei: Fico. Aí eu comprei 20 Diamondback, pus para vender na nossa oficina de moto aham. e ele lá na Amparo. A hora que eu peguei a primeira Diamondback Axis, toda XT, com quadro de cromo ali, não tinha garfo rígido, Claro, é. cantilever. Era um XT que tinha um vidriozinho em cima na época. Cara, a bike era Uhum. maravilhosa. Imagina, eu saí de uma Caloi Alumínio para pegar uma bike gringa com XT. Aquilo eu comecei a pedalar e eu falei, isso aqui é o futuro. Que E legal. aí eu vendi para os meus amigos, a gente começou a fazer grupo de pedal e não tinha SPD, né? O capacete era de isopor ainda com aquela telinha em cima, né? Toquinha, é. E aí eu vendi as minhas 20, vendi 15 bicicletas dele lá que ele não conseguia vender.
Comecei a comprar direto. Cheguei pro meu irmão, falei, ó, eu não quero mais mexer com moto. Eu quero mexer com bicicleta. E você vai tocar oficina, mas na época a gente já tinha outros negócios do ramo imobiliário e tal. Ele falou, eu não posso ficar na oficina, então eu vou fechar. E aí fechamos tudo, vendemos para um cara que era do ramo, as peças, tudo. Uhum. E sobraram 2 motos de cross, zero, da Honda. E tinha um cara em Campinas que era um importador desses genérico, assim. O cara importou carro, importou moto, importou Uhum. bicicleta, abriu importação, ele começou a trazer. E ele trouxe um lote de bicicletas Scott que ele arrematou lá. A menor, acho que era tamanho 21. Era um container Por isso que ele inteiro. arrematou, Era um container inteiro de bicicleta 21 e 22, 20, era Nossa, meu. enorme. A frente das bicicletas era enorme. Ele não conseguia vender nada. Aí eu fui lá, conversei com ele, eu falei, tenho 2 motos, vamos negociar aqui. Aí eu peguei, acho que 80 bicicletas dessa, dei as 2 motos e mais uma grana para ele. E vim embora com as 80 bicicletas. Caraca, meu, essa conta já não bate mais hoje, né? Não, mas é que 2 motos por 80 bikes? era barato. As bicicletas eram baratas porque ele também comprou Aham. refugo, né? Aí eu tenho uns primos em São Paulo que o menorzinho deve ter maior que você, 2 metros. E os caras, na época, super assíduos, atleta, companhia atlética e tal, e eu falei, meu, é aqui já, amarrei o burro ali, já vendi para eles, aí eles já começaram a vender para os amigos, todo mundo grande. Eu Ah, só que sei que, legal, viu, cara. em 6 meses eu vendi as 80 bicicletas, tudo tamanho grande. Que legal, cara. Você sempre teve esse tino pro comércio ou tem mais a ver com a bicicleta e a sua Ah, paixão do que eu acho que tem mais a ver com a paixão, porque toda venda ela está amparada num algo mais, que é, é o passeio, o pedal, o que ela vai te proporcionar. você não tá vendendo arroz e feijão, né, você Não, tá eu vendendo acho que é um isso. Então, e aí, nesse momento, eu já tinha acabado todo o negócio de moto e já tinha pulado por uma loja de bike. Então, no final de como é que 90, chamava, Jean? chamava-se IGP, que é o mesmo nome da minha empresa hoje. Aham, Começou aham. como IGP, na época, porque a oficina de moto era tipo importação, Jean e Poi, né? Mas a gente criou um logotipo e pôs 3 letras ali, meio que aleatoriamente. E aí, tudo bem, fechou, mas a IBGP continuava, né? Aí, o que aconteceu? Ah, existia aquela vontade, né? Eu comecei a trabalhar forte com a Diamondback, com a Giant. Na época, a importadora da Giant era a Fanda, um pessoal de, acho que chineses ou de taiwaneses, não sei, que vendia Giant. Eles tinham uma loja deles ali também no Itaim. Cheguei aí lá, ficar uma semana trabalhando de ajudante para o Miguel Duarte, que era ex-ciclista da Caloi. Ele era o chefe da oficina, para eu aprender a centrar a roda, fazer as coisas, porque eu tinha loja ali e era meio que eu fazia tudo ali, montava as Uhum, bicicletas e tal. Fiz um uhum. estágio lá com ele, finado Miguel Duarte. E aí, uh, o negócio foi se desenvolvendo nessa linha, talvez do meu estilo de trabalhar, entendeu? Então, assim, Uhum. todo sábado eu fechava a loja, na frente da loja tinha 40, 50 pessoas esperando para sair o pedal. Todo sábado, entendeu? Que Então, legal, meio que eu cara. comia ali uma marmitinha antes de fechar, pegava a bike e vamos embora, pessoal. E a gente saía, né? O cara comprou uma bicicleta e eu estava ligando. Ô, final de semana vamos pedalar, vamos fazer isso, fazer aquilo, né? Fiz muitos amigos esse tempo todo. Você foi formando a tua turma ali, né, quer dizer, a Exatamente. comunidade dos É, é. ciclistas de E Indaiatuba. esse é, talvez, um dos grandes fenômenos do mercado de bicicleta do Brasil. Toda loja tem uma comunidade, né? Principalmente as lojas das grandes cidades também, mas hoje talvez está um pouco mais profissionalizado, um pouco mais comercial. Mas se Uhum. você vai nas cidades do interior,
toda loja é uma família que gira em volta do pedal. Não tem como, né? Então, passado ali 92, 93, 94, aquela coisa, para que lado eu vou? Quais são as possibilidades de crescimento, né? Na minha cabeça eu A tinha loja vendendo, vendendo você ainda bem, continuava com o vendendo Diamondback e bem, Giant? sim, vendendo bem, mas o mercado era muito limitado em relação ao que é hoje, né? Meu, muito. Era muito Você abre limitado. as revistas, né, cara, de vez em quando alguém me doa uma, eu acho, não sei aonde, cara, você abre as revistas, as propagandas, né, cara, os produtos, meu, era uma coisa. Não, para você ter uma ideia, em 95, quando teve um salão das duas rodas, foi o primeiro ano como importador da Scott, que a gente Uhum. apresentou lá num stand super pequenininho as nossas bicicletas, né? Naquele momento, eu conheci o Dani e o Cabeça no stand da Stax. Nossa, você Quem é lembra, das cara? antigas lembra da Stax. Ai, cara, quebrou uma mesa, coitado de um amigo meu, cara, passou numa lombada na Rio Santos, cara, eu nunca vou esquecer, cara. Eu que falei pra ele: "Compra esse táxi", eu estava usando, o Não, o Dani produto era mostrou o lindo, né? negócio. Meu, O produto ai, era ai. lindo. Então, Hã. assim, dali, por exemplo, eu conheci, dali eu fiquei sabendo da Pedal Power e eu conversei com eles para falar o seguinte: olha, eu tenho às vezes alguma situação de manutenção de suspensão dianteira que estava começando a suspensão dianteira naquela época, Uhum. né? E eu não sei o que eu faço. Aí o Marcelo, cabeça, falou: olha, leva na pedal que o Dani faz. Aí, de vez em quando, eu pegava, punha no carro, levava na pedal para ele fazer a manutenção para mim, entendeu? Hum, Nossa senhora, É muita história. Então, assim, as possibilidades na minha que cabeça era legal. me mudar para São Paulo, abrir uma loja, aonde eu teria talvez um mercado mais pujante para tocar, ou fazer algo no atacado, para eu não precisar sair do interior. E aí foi o caminho que Uhum. eu resolvi trilhar. Eu tinha talvez uma queda pela marca Scott por conta da história deles do motocross, depois a vivência que eu tive com aquele lote de bicicletas que eu comprei, e o fato daquele momento a Scott não estar presente nos Estados Unidos. A Scott só existia na Europa. Então, ninguém queria saber da Scott naquela época. Todo mundo Uhum. estava atrás da Trek, da Specialized, porque É. assim, a minha condição também ela não era muito, vamos dizer, favorável. Eu era um lojista com condições limitadas de investimento, ou seja, eu não podia chegar numa marca grande, disputar ali com outras empresas. Então, eu mandei um fax para a Scott, na época era um fax. Minha- A Scott, ela não era então americana, ela era já suíça? Já era, já era E suíça. aquele Scott USA, né, Ela do é uma guidão marca americana Scott? de 1958, foi fundada por um cara que chama Ah, Ed Scott, meio ah, professor por isso. Pardal. Aham, O grande produto dele, aonde ele existiu, foi o bastão de esqui cônico aham. em alumínio. Ele fez essa patente, o que é usado até hoje, Uau, né? uau. Em cima disso, a empresa se desenvolveu no mercado de esporte de inverno e passou a ser uma referência neste produto, Uhum. né? E aí ele fez o guidão clipe na Pra década quem de, não sabe, né, na cara, a década de Scott é a 70. primeira. Ele que inventou o guidão clipe, né? Na época acho que foi o Ed Merckx que ganhou, né? Usando foi Ed Merckx? O Greg LeMond. Greg LeMond ganhou utilizando o guidão clipe. Então, ou seja, a Scott tem uma história, o slogan deles, né? Inovação, tecnologia e design. Isso vem desde 1958. Né? Caramba. Mas enfim, aí depois ela eventualmente foi comprada por Ele um foi, grupo suíço, uma ele empresa foi suíça. vendido, o Ed Scott vendeu essa empresa na década acho que de 80 para um fundo, um grupo de investidores, e a sede era na Suíça. Ah, tá. Mas grande parte dos acionistas ainda eram americanos.
Mas quando eu entrei, a sede era na Suíça, o presidente era suíço, que é o atual uhum, dono hoje, né? O lugar é o mesmo, mudou o prédio, mas é o mesmo lugar. uhum. Estão lá até hoje. Legal, mas aí volta então com a história. Aí você partiu, decidiu então, cara, vou Entrar ser em, conta, distribuidor da entrar em Scott no contato com Brasil. Mandou o eles. fax? Mandei um fax, falei, olha, eu sou um lojista, a minha história é essa, e, e eu queria saber se eu consigo trabalhar com vocês. E os caras responderam, falaram, olha, beleza, paga adiantado, Claro. né? E beleza, pode começar. A gente tem um cara que vai estar passando por aí daqui 6 meses numa visita da América do Sul. De repente ele visita vocês, mas se você quiser já comprar alguma coisa, a gente tem aqui umas bicicletas que a gente pode te vender e tal. E a gente comprou o primeiro container no final de 94. Um container de 20 com 150 bicicletas. Modelo Creek, um modelo de Chromoly com câmbio SLX atrás, ou STX na época, não tinha o Deore ainda. Suspensão Unishock, que parecia um garfo, com elastômero, e aquele guidão com o bar-end integrado. Quem é das antigas conhece esse produto. Uhum. Ali a gente importou. Primeiro eu cheguei em casa, né, com uma ideia e falei, gente, ó, minha mãe e meu irmão, tô com essa ideia aqui, eu mandei esse fax, responderam e precisamos de dinheiro. Você tem esse fax guardado? Não, o fax ele apaga, né? Eu podia ter Não, mas podia ter escaneado. tirado uma cópia. Então, cara, São, porque. são situações que você não pensa, né, em guardar, Exato. É. né? Uma dessas bikes você tem ainda, ou você conseguiu já resgatar aí pela região de Indaiatuba? Conseguir. Mas é outra coisa histórica, né? Por exemplo, de lá para cá, todos os anos, eu sempre tive a melhor bicicleta da Scott, para mim, Uhum. para o meu uso. Se eu tivesse guardado uma mountain bike nos últimos 30 anos, eu teria provavelmente o maior acervo do mundo da Scott. É, Só que eu precisava vender a caramba. bicicleta para comprar a Para outra, comprar a nova, exato. É. entendeu? É. É. Então, hoje você enxerga com outros olhos, né? É. Na Scott não tem? Na sede da Scott não Tem, tem lá um eles criaram agora museu, um alguma coisa? museu que fica em um dos andares lá, no prédio novo, que é muito bacana. Tem alguns modelos assim icônicos que contam bem a história da marca. É bem legal, é bem bacana. Ô, Jean, em paralelo a essa empreitada, e daqui a pouco a gente segue, como é que estava a sua dedicação, a sua relação pessoal com a bicicleta? Além de se locomover, como é que você estava? O que que você estava fazendo? Você estava fazendo os passeios noturnos com a turma da loja? Como é Era que passeio, né? competindo? Não, era muito passeio, era muito Aham, passeio. Na época não tinha, por exemplo, maratona. Você tinha o Campeonato Paulista e aí você tinha o downhill, você tinha o cross country, você tinha o trip trail e o uphill, é. né? Você tinha e normalmente era o mesmo cara que fazia todas as modalidades. Exato, é. Então você tinha ali e com a mesma bicicleta, né? Então chegava lá a equipe Caloi, era o finado Camon, né? O Ravelli, o Vando e quem ganhava era quem ganhava tudo na época, né? E ali eles corriam o downhill com a mesma bicicleta de 60 milímetros de curso na frente. Corria 60. o uphill, corria o cross country, aí eu tinha o trip trail, era muito engraçado, né? Então a gente acompanhava assim, mas eu não competia, eu me focava Uhum, muito na loja na época. Cheguei a organizar algumas etapas aqui na cidade, né? Até para fomentar, foi bacana. Mas o meu uhum, foco realmente era passeio. A gente pedalava de noite, a gente pedalava de final de semana, e não uhum, faltava, não faltava grupo uhum. de pedal aqui. E sempre de mountain bike, né, depois que eventualmente você começou a também pedalar com uma bicicleta, né, de uma road bike. Começou. Eu lembro que depois de uns 3, 4 anos que eu estava com a loja, 97, 98,
surgiu aquela. Porque Indaiatuba sempre teve a prova 1º de Maio, né? Eu sempre assisti a prova de ciclismo, que tem mais de 50 anos. Uhum. E aí aquilo eu falei, pô, agora queria experimentar essa outra parte também, né? Aham. Aí eu comprei uma Raleigh com 105, Uhum. quadro de alumínio, colado, cachimbo, né? Uhum. Bicicleta mole, para os padrões de hoje, Amanteigada. para os padrões de É, hoje, mas era uma super bicicleta. O que você tinha na época é, só eram essas bicicletas e as Giant, que eram maravilhosas, né? Aquelas bikes de carbono, mas também cachimbadas, claro, é. é, que Com o eram, cachimbo cromado, assim, né? era lindo, as Escovado, bicicletas eram alumínio lindas, né? polido. E aí eu lembro que a minha primeira prova 1º de Maio eu fiz na categoria estreante com uma bermuda de lycra, eh, uma camiseta de algodão, um capacete de isopor, tênis de corrida e firma-pé. Nossa Que a gente senhora, meu, fazia parece que é mountain outra bike era. vestido assim na época, no começo também. Uhum. O máximo que se tinha era a bermuda e o capacete e um óculos da Bolé que a Primax que importava. Era isso aí, Eu usei muito esse óculos da Bolé, cara. entendeu? E aí dali eu comecei a praticar o ciclismo, mas a minha paixão sempre foi a terra, o mountain bike, a terra. É, É que já vem lá do BMX, né, cara? E depois vem, virou vem, bicicross vem, e. É, quer dizer, motocross. E vem. quando é que você largou a moto? Então, a moto eu larguei no momento que eu abri a loja de bike, que eu vendi Uhum. tudo, eu larguei a moto. Então, assim, Ah, no largou, tá. final de 89 para 90, eu larguei totalmente a moto. Uhum. E isso vem até agora, sei lá, 15 anos atrás. Uhum. Zero, zero moto, Uhum. né? Recentemente que eu voltei a ter moto para viajar com a minha esposa, ela gosta também, né? Uhum. Mas fora isso eu fiquei, sei lá, 20 anos praticamente sem andar de moto. Ô Jean, você mergulhou tão firme, tão forte no BMX que você repetiu de ano, né? 3 vezes, cara. Fala um pouquinho dessa tua. O que que você via, cara? O que que tinha no BMX que te fez mergulhar nesse nível, né, cara? Assim, que eu imagino, coitada da tua mãe, cara. Deve ter passado uns maus bocados com você ali. Passava, meu, passava. Passava porque eu não acho que. Eu não posso culpar o BMX. Eu acho que tem a questão de perfil, né? Uhum. No momento que eu comecei a trabalhar na loja de bicicleta, que eu encontrei talvez o que eu queria fazer profissionalmente, é impressionante como o nível de comprometimento e de empenho com o resultado mudou na minha cabeça. Entendeu? Eu não sei, eu sou aquariano, né? Sou de fevereiro, né? Não tenho essas questões muito a fundo, mas eu vejo que algumas características são muito semelhantes nas pessoas do mesmo signo, Aham. né? Uhum. E eu sempre fui dessa coisa do emocional. Eu preciso sentir e aí eu tenho motivação, eu tenho empenho, eu me dedico de corpo e alma. E assim, a escola sempre foi um peso para mim. Era estudar para passar de ano. Por quê? Porque eu não conseguia ver o porquê, Aham. entendeu? Uhum. Então eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. Aí de repente, com 11 anos, você entra na quinta série, você começa nesse movimento de cortar berlineta, pintar bicicleta, pular rampa, quebrar quadro, cavar buraco. E, viu, chegava da escola, eu almoçava, minha mãe só ia me ver de noite. Era impressionante. E ela ficava louca da vida. E aí eu fiz a quinta, repeti, passei, fiz a sexta, repeti, passei, fiz a sétima, repeti, passei. Aí eu parei de repetir.
Tá bom, né, É, cara? exatamente. Mas, por um lado, eu me cobro hoje, eu falo: "Pô, eu podia ter sido um pouquinho mais responsável, né, podia ter me empenhado mais nos meus estudos, não custava nada, eu tinha condições totais de conciliar, né". Me considero uma pessoa, vamos dizer, de inteligência normal, então podia fazer tranquilamente os 2, mas eu não fiz, cara. Eu queria fazer o que eu queria fazer. Eu acho que é que nem uma pessoa, E às vezes, que canta, que dança, a pessoa, uhum. ela só quer fazer aquilo. Não, e na tua cabeça você tinha uma coisa que estava ocupando enfim, os seus pensamentos e o seu tempo, que era a bike, Eu né, então aí, sentava cara, para você fazer foi lição, as coisas não vinham na minha cabeça, cara, era impressionante. ai, ai. Então, e é E aí interessante, porque, assim, era uma preocupação em casa, tipo assim: "O que que esse moleque vai fazer da vida?". Eu tenho um irmão uhum. 7 anos mais velho. Falo: Então, "Meu". cara, eu imagino a tua mãe, coitada, cara, né, viúva, né, com esse desafio de estar criando, Exatamente. vai, 2 meninos, né, mas você era o mais novo, Sim, é o que estava demandando sim. mais atenção. E tem uma coisa interessante, quando eu abri a loja de bike, para ela foi muito difícil, porque ela olhava e falava: "Pô, viu, vai fazer alguma coisa, cara. Vai fazer engenharia, vai É. fazer, viu, a gente tinha uma empresa do ramo imobiliário, vai trabalhar com o seu irmão, pelo amor de Deus. Você vai ficar nessa bicicletaria aí consertando pneu de bicicleta". É, então, cara, tem esse Então a quer dizer, tinha, realidade né, esse estigma, porque era a era a realidade, né. realidade da época, né. E eu felizão, cara, felizão. Acordava cedo motivadaço para ir para o trabalho e e fazer os passeios e puxar os grupos. Nossa, eu adorava, adorava, entendeu. Uhum, Então, eh, eu sou muito grato à minha mãe, lógico, né, por tudo que ela propiciou pra gente, porque uhum, ela perdeu meu pai, a gente era muito novo e ela conseguiu fazer o papel dela muito bem feito, deu grandes exemplos. uhum. Mas neste momento vamos dizer, do meu amadurecimento, talvez eu tive um amadurecimento mais tardio, eu era muito nesse lado emocional. O papel do meu irmão foi muito importante, porque ele segurava a bronca. Quando eu Uhum. cheguei e falei: "Viu, o negócio da Scott assim, assim, assim", minha mãe falou: "Pô, vai botar mais dinheiro nesse negócio?". E ele falou: "Não, o negócio é bacana". Porque a opinião dele era muito importante, né, para a decisão final. Claro, é, porque era um trio ali, e você o É, mais novo, e né. ele sempre apoiou, entendeu, esse lado. E apoia até hoje, a gente está junto, né, a gente é sócio, ele atua muito mais como um conselho, né, porque ele está em outras Uhum. atividades, mas, eh, ele talvez entendeu, consciente ou inconscientemente, como eu funcionava. E que Vocês talvez nunca conversaram disso depois, nos anos seguintes, assim, eu tantos acho que anos nesse já, nível não, ele sabe que eu sou super grato, né, a nossa relação é fantástica. mas o que que fez ele acreditar no negócio? Que era um negócio novo, um negócio, né, numa época que o Brasil era outro, Eu né. acho que eu estava fazendo um caminho que ele talvez gostaria de ter feito, entendeu? Uhum, No sentido do esporte. Ele anda de moto até hoje. Ele tem uhum, 60 anos, uhum. ele é pela segunda vez ele vai fazer uma prova de moto do Mundial de Enduro na Romênia. Caraca, levou a sério Ele mesmo. fez O rally, hobby ele levado a fez sério. vários ralis do sertão, né? Não fez o Que Paris-Dakar legal. por questões também financeiras, é um projeto muito ambicioso, mas era um sonho que ele tinha. Então, assim, o cara, com certeza, ele participou desse projeto com o coração também, entendeu? E com uma visão de irmão, né, De cara, irmão, que não é a lógico, visão de pai, não é a visão de mãe, não tem a preocupação que o pai e que a mãe têm, né, então exatamente. foi um E eu acho que um irmão mais velho parceiro. ele por estar talvez mais na rua ali do nosso lado, ele via o meu comportamento
diferente o quanto eu me dedicava à loja. Existia uma ruptura ali, um amadurecimento, um compromisso com uma coisa que não, na minha cabeça não podia dar errado. Isso Uhum, antes, na escola, por exemplo, não era assim, uhum, entendeu? uhum. Então eu acho que foi até uma coisa meio instintiva da parte dele, mas que foi super importante, foi crucial para a gente chegar onde a gente chegou hoje, entendeu? Porque se eu tivesse 2 contra 1, eu ia ser voto vencido, Exato, exato. né? Lógico, minha mãe não foi radical de nada, ela só ponderou, olha, mas pô, na época, sei lá, acho que eram US$ 35.000, na época era bastante dinheiro, entendeu? Aham. E ainda tinha o custo da importação, isso era só o FOB, né? Então, foi, eu acho que tudo que tem que acontecer, acontece. E só um parênteses aqui, o BMX, o bicicross nunca mais voltou, né? Como esporte, né, você está falando? Porque você, trabalhava com bicicleta, tinha a loja de bicicleta, mas é meio que um bicicross é meio que uma passagem, né, cara, assim, eu É, tenho um pouco é, dessa impressão, é, né, cara, até é. talvez por conta do tamanho da bicicleta, eu não sei, né, Ele e tem foi, essa ele foi necessidade de ter substituído pista. pelo mountain bike. O mountain bike, É, ele trouxe para a bicicleta uma popularização que ninguém consegue, é, né? Então, assim, eu não ia conseguir viver do BMX com uma loja de bicicleta, assim como é muito difícil você viver do ciclismo naquela época com uma loja. Ah, mas o seu Portolano vivia. Ele vivia do ciclismo, sim, porque ele era tão referência que ele acabava atendendo pessoas do Brasil todo, exato, com produtos que ninguém é, tinha. Mas ele também exato, vivia da Caloi, das bicicletas de cidade, das bicicletas infantis, do Dia da Criança, do Natal. Ele não vivia do exato. ciclismo. Exato, Então, o é. mountain Era bike, uma era, talvez uma bicicletaria misto bike shop e bicicletaria que hum, atendia o povo lá do Tremembé hum, e gente do Brasil inteiro para vender bermuda e uns quadros argentinos. pedal, né, que só ele tinha. Então, o BMX ele te limita, assim como o ciclismo. Hoje é diferente, as pessoas têm uma cabeça mais aberta para experimentar uma bicicleta de ciclismo, mas viu, em 94, 95, esquece. Exato. Ou você era Uma bicicleta ciclista, desconfortável, ou pneu você fino, a não pessoa acha é. que vai cair, Exatamente. Cara, e legal que você pegou toda essa transformação, né, cara, não somente do mountain bike, que uma modalidade que evolui e evoluiu um absurdo, né, cara? E a gente chegou nesse ponto que no ano passado teve etapa da Copa do Mundo aqui, Putz, né? foi demais. Graças ao Avancini também. Foi demais. Mas a gente mudou pra gente, cara, que é dessa época que a bicicleta não tinha suspensão, época da Cruiser, cara, a gente vê a quantidade de gente andando de bicicleta, mesmo que seja a passeio, né? Em cidades grandes e em cidades menores, cara, é uma coisa que era impensável, né, cara? Talvez fosse até um sonho nosso, uma vontade, um desejo, tipo, tomara que mais gente ande de bicicleta para a gente não ser tão hostilizado no trânsito, nas ruas e Sim. tal, até perante os nossos pais, né? Mas, cara, você pegou toda essa evolução do mercado, né, cara? Faz aí um balanço, uma reflexão disso aí na tua visão. Ah, é isso, né? Só faltou a balance bike, né? Que foi uma coisa que veio depois, né? É, Mas assim, na minha cabeça, eu lembro assim, com certo vagamente, mas eu lembro do dia que eu tirei a rodinha, sabe? Assim, foi meio até meio forçado, né? Meu irmão sempre foi duro no bom sentido, né? Comigo. Então, quero tirar a rodinha. Então tá bom, vamos tirar. E aí tirou, só que daí aí eu não conseguia. Não, não põe pra mim. Esquece. Nunca mais você vai ter rodinha. E vai. Mas eu vou cair. Chorava. Vai. Empurrava, saía correndo. Daqui a pouco eu tava andando. Caía, ralei o joelho. Entendeu? Então, eu lembro, assim, não com as imagens, eu era muito novo, mas eu lembro dele ter tirado a rodinha meio na porrada.
Eu lembro quando eu aprendi a dirigir também, né? Eu enchi o saco dele para ensinar a dirigir. Ele tinha um Fiat 147. Quero, 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 quero. E aí ele falou, tá bom, vai. Pôs o carro para fora, senta aí. Aí, ó, engata a primeira, você vai saindo devagar, aí o carro morria. Aí engata a primeira, o carro morria. Aí eu falei, não quero mais. Aí comecei a chorar. Não, agora você vai. E aí também, aprendi a dirigir na porrada, entendeu? Aham, Então, mas assim, são fatos que eu lembro com muito carinho, entendeu? Não com mágoa, porque sempre você vê que assim, é sempre querendo o bem, entendeu? uhum, E aí é isso, desde o BMX, desde a da bicicletinha infantil, desde a Caloi Cruiser, desde a craquelada que eu falei. Acho que a craquelada para mim foi a pior bicicleta que eu tive, né? Porque ela era muito ruim, era um câmbio 18 marchas que não era indexado, era muito ruim aquela bicicleta. Mas todo mundo passou por ela, né? Era uma mountain bike da uhum, época, né? exato. Foi muito bacana, cara. É a bicicleta. Para mim a criança tinha que nascer, o berço tinha que ter duas rodas só. Ô Jean, e dessa época, toda, eh, desse início, né, da tua relação com a bicicleta e depois da tua relação profissional com a bicicleta, o que que mais te deixa, assim, saudades ou te deixa, assim, eh com saudades, cara, uma coisa que você sente falta, assim, da sensação ou da vivência ou de uma experiência que você teve dos primeiros desafios, né, um pouco dessa história aí do fax que você falou e levar para tua família: "Olha, vamos lá, vamos investir nesse negócio, pode ser um negócio bom e tal". É, eu acho que todo negócio, hoje em dia tem negócios que nascem grandes, né? Negócio que foi planejado, grandes Exato, é. grupos, né, tal. Mas todo negócio que tem uma história parecida com essa do nosso, que ele começa pequenininho, ele vai crescendo, ele é base de erros e acertos, desafios e conquistas, momentos que você fala, meu, o que que eu vou fazer? E de repente você está tão focado naquilo que você acha uma solução, aparece, cai do céu, não sei, uma ideia, cai do céu uma pessoa. Eu falo que em algum momento a dedicação é tão grande que o universo acaba conspirando a seu favor, entendeu? Então Uhum, eu acredito nisso, aprendi talvez a acreditar nisso uhum, e, e você acredita e a coisa vai, entendeu? Então eu não acho que a única coisa que eu entendo o processo, mas que eu acho que eu tenho que lidar é a mudança que a gente tem física, né? Essa não tem como, não tem como, e não estou falando da estética, eu estou falando da sua capacidade de fazer as coisas que você gosta. Isso aí não tem jeito, você tá no mesmo barco que eu, entendeu? uhum, Então, eu tive uma passagem, por exemplo, para mim, acho que o momento mais difícil dessa trajetória toda foi há 6 anos atrás. Eu tive um problema, eu estava no, numa montanha no Chile, esquiando, que é uma outra coisa que eu sou apaixonado, e eu passei muito mal, tive que ser resgatado e fui para a UTI em Santiago. Tive um edema pulmonar de altitude, fiquei lá uma semana, saí de lá super bem, mas o médico lá falou para mim o seguinte, falou, olha, a hora que você chegar no Brasil, você vai num bom cardiologista. Eu falei, por quê? Porque tem uma questão aqui que você precisa ver, uma válvula e tal. Eu tava super bem, treinando, fazendo letap, não tinha nada, né? Me sentia super bem. estava em Em forma, forma, e né, eu sempre fiz praticando exames esqui. de rotina, entendeu? Aham,
Só que assim, você é uma pessoa certamente bem condicionada, você vai fazer um exame de esteira, um teste cardiopulmonar de rotina, você está muito acima da média. Então, Não tem um você, médico que não elogia, o né. cara chega num ponto, ele manda separar, você nem chegou no limite ainda. Então, seu Exato. coração está ótimo, tá Uhum. bom. Aí cheguei aqui, procurei um bom cardiologista em Campinas, levei os exames, ele falou, olha, vai de novo fazer um outro ecocardiograma com esta pessoa, com essa recomendação. Aí eu fui, a médica fez, eu voltei lá, ele falou, olha, você falou que você pedala, faz esporte e tal, não sei o que lá. Eu falei, faço. Ele falou, você gosta de jogar xadrez? Meu, não acredito, cara. A Débora estava do meu lado, ela ficou branca, porque ela sabia que ia virar um inferno. A vida dela era virar um inferno, a minha vida ia virar um inferno. Então, acho que esse para mim foi um dos momentos mais desafiadores. Todos os outros, de plano econômico, desafio, tudo, isso é temporário, é passageiro. Você vai quebrar a cabeça, você vai ficar sem dormir, você vai perder, e depois você recupera. Mas uma questão de saúde, É, às vezes, está muito além da sua capacidade de resolver, exato. né? É, aí eu saí de lá, ele falou, olha, a situação é essa, você tem uma válvula que ela está calcificada, a válvula aorta, que manda o sangue do coração para o corpo. Se você continuar praticando esporte, você não sente nada, você pode ter um mal súbito, que nem jogador de futebol que cai no campo. E se você não tiver esse mal súbito, em pouco tempo você vai estragar o músculo do coração, vai estragar o diâmetro das suas artérias, porque o sistema está trabalhando estrangulado, né? Então você tem que manter uma condição de vida mais tranquila possível para. Mas você está super bem nessa condição. Eu falei, mas pô, me dá um. Eu posso andar de bicicleta? Não, pode passear no parque, no plano. Eu É, falei, não é possível. vai comprar pão. É. Michel, foi o único momento da minha vida que eu pensei em sair do ramo. Juro. Caraca, meu. Falei, meu, eu não vou conseguir. Trabalhar só pelo negócio. Não ia dar certo. Não poder andar de bicicleta com os meus amigos. Fazer qualquer coisa que eu quero fazer. E aí é interessante como a minha cabeça começou a pensar que outras atividades eu poderia fazer para eu ter o mesmo envolvimento. Entendeu? Curioso, né, isso, Eu cheguei cara. a pensar, por exemplo, se eu teria condições de tirar um brevet de piloto privado, e aí eu me envolver com esse mundo da aviação. Uma coisa que é distante de mim, mas é uma coisa que eu acho lindo. Aham. E aí eu falei, pô, às vezes na minha condição eu consigo pilotar, sentar na cadeirinha lá, pilotar, e aí eu vou começar a me enfiar nisso, entendeu? De repente, dali vai sair alguma coisa, algum negócio, entendeu? Que eu possa, Isso com 46, 47 que anos. eu possa pensar nisso 7 dias por semana, porque é assim que eu funciono, entendeu? Então, mas antes disso, né, depois de sofrer aí uma semana, 2 semanas, eu falei, não, vamos para outras opiniões. Exato, é. Liguei para o meu primo, me indicou um grande cardiologista do Einstein, me recebeu, falou, me traz aqui os exames. Aí ele falou, calma, não é assim. Diminui, mas não para. Alivia, mas faz o seu pedal, fica tranquilo. Eu falei, mas me dá um parâmetro. Ele falou, não, meu, não força, mas pode pedalar. Posso fazer mountain bike? Pode. Na subida, põe na levinha, entendeu? Não aposta corrida com ninguém. Eu falei, pô, já melhorou, né? Exato, exato, Eu falei, mas exato. pode operar? Pode, mas não agora.
Ninguém vai aprovar uma cirurgia de alguém que está perfeitamente saudável. Não é o momento. Porque a Ah, tá. válvula tem um tempo de duração. Quanto mais você atrasar essa operação, melhor. Senão você vai ter que ou trocar ela várias vezes, ou colocar uma válvula mecânica, que não é a coisa mais confortável do mundo. Você tem que tomar anticoagulante. Então, o melhor não é uma válvula mecânica. Então, você tem que Uhum. operar o mais tarde possível. Aí tá bom. Vai, faz um teste de esteira para mim, me manda e volta daqui a um ano. Beleza. Fui no laboratório, fiz o teste, mandei para ele. No dia seguinte, a secretária me liga: Ó, o doutor quer ver você. Falei, pô, meu, e agora, né? Era para eu voltar daqui a um ano. Aí eu cheguei lá e ele falou: olha, deu uma arritmia. Bem-vindo ao time. Então você tem que tirar o pé mesmo. Aí já pira de novo. É aquela coisa, né? Tá bom ou tá ruim? Tá bom ou tá ruim? Mas E aquela máxima, quem procura acha, eu né, não me cara? dei por vencido. Eu falei, não, eu preciso de alguém que entenda o que está na minha cabeça. Falei, beleza. Liguei pro Makoto. Makoto, tá acontecendo isso, isso, isso. Acho que ele ficou mais triste que eu. Nossa, não acredito, não sei o que lá, nossa, não sei o que lá, tal. Eu falei, cara, eu preciso de um cardiologista que seja da nossa linha. Uhum. Aí ele me deu o telefone da doutora Marília Harumi, Uhum. do Sírio-Libanês, que fez um monte de corrida de aventura fora do país, casado com o marido que ela conheceu nas corridas de aventura, uma história meio parecida com a do Marcelo e da Simone, Uhum. né? Gente que corre Big Biker na Pro e anda na ponta, entendeu? Na Uhum. categoria. Falei, meu, é essa. Uhum. Fui lá, expliquei, ela ficou mais triste que eu. Falei, pronto, agora Caraca, ela meu. ficou muito chateada. Ela falou, meu, não acredito. Você deve estar muito mal. Eu falei, então, eu preciso de um horizonte, porque eu não quero parar de praticar esporte. Aí ela falou, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um teste ergospirométrico, vai fazer um ecocardiograma com uma pessoa que eu vou indicar lá no HCOR e os exames de rotina. E nós vamos Uhum. fazer isso e eu vou ver se eu consigo, com esses exames, te dar um limiar de segurança. Uhum. E ali se estabeleceu um limiar de 160 batimentos, como o meu máximo. E ela falou: você não estoura isso e você não deixa isso chegar muito alto, rápido. Então você vai crescendo, à medida que o seu corpo vai aquecendo, a frequência vai subindo e você tenta manter entre 140 e 150 o seu pedal. E com isso eu consegui ir adquirindo um condicionamento físico e melhorando os meus pedais até eu conseguir andar com uma turminha bacana. E assim eu convivi os últimos 5 anos aí, Uhum. pedalando. Uhum. Cheguei a andar um pouco de elétrica, mas eu confesso que a elétrica ela me atrai quando você vai num lugar muito técnico, aí é bacana. Você vai no Zoom, em campos, é fantástico. É um parque de diversões com a bicicleta elétrica. Mas na nossa Uhum. região, que é muito estradão tal, e não tem grandes subidas, você tem um morro tal, eu sempre quis manter aí o meu pedal com a mountain bike mesmo, né? Uhum. E aí eu fiz esse controle de 6 em 6 meses até novembro do ano passado, quando realmente estava difícil, eu sentia, eu não conseguia, Novembro de 2021, né? cheguei a sentir assim que o corpo não entrava num equilíbrio durante o pedal, aí eu subi uma escada, eu tinha que parar, eu falei, bom, agora acho que ferrou. Você é direto com o frequencímetro, é isso? Sempre, sempre, todo o tempo todo. Você não chegou a tomar nenhum remédio para limitar a tua frequência Nada, cardíaca? Porque não, também existe isso, não, né? não tomei nada, eu Não sei se é controlava, estatina. Aham. eu controlava. E aí em fevereiro eu fiz a cirurgia, troquei a válvula,
Pô, bem na época do teu aniversário, né? Deu Bem quando tudo esse episódio aqui certo, tá indo ao ar. deu tudo certo. E isso foi um sucesso. Estou super bem, estou sem restrição, voltei a pedalar, Agora restrição zero, tá zero, com... zero. Eu estou numa fase assim muito mais de curtir, Claro, né? Então também assim, eu não pretendo as me nossas inscrever vontades em vão nada mudando. mais, fazer Aham, planilha, esquece. Mas isso assim, o médico aham, falou que eu poderia, entendeu? Falou, se você uhum. quiser correr maratona, pode ir. Não vai ter Brasil Ride esse ano em comemoração ao 12º, 13º aniversário da tua participação lá? Não, eu tô mais nessa, entendeu? Aham, É, de curtir mesmo. Curtir, uhum, curtir e uhum, pedalar, fazer o que eu gosto de fazer. uhum. Tá super bem. Nesses últimos 6 anos aí dessa, dessa vida, né, com alguma restrição, eh, como é que a tua relação com a bicicleta, mudou ou se desenvolveu? Como é que foi aí a hora que você pega ela de manhã, sua Spark RT, RC, XPTO, assinada pelo Nino Schurter, como é que mudou assim, cara, para você? Ou quais foram os desafios Não, para você olhar para ela e... a vida ficou mais fácil no sentido de que eu me cobrava muito. Ah, tá. Eu tinha que estar sempre envolvido com alguma coisa. Por Uhum, exemplo, quando eu fui nesse médico em Campinas, que ele falou que eu tinha que parar, eu estava treinando para o Gran Fondo de Punta, entendeu? Então, assim, uhum, não tinha um ano que eu não tivesse fazendo as provas daqui, da região, os Big Bikers, o Ravelli, e às vezes sempre uma prova mais legal, assim, ou fora ou aqui. Só que isso você sabe, isso te consome um tempo de, de treino, não tem jeito, de convivência, de... Então hoje a relação ela é muito mais amigável, entendeu? O pedal é aham, muito mais amigável. uhum, Eu sinto que eu quero ter um condicionamento físico para fazer esse tipo de pedal que eu faço hoje. Mas eu não uhum. tenho mais pretensão de fazer provas e eu acho que eu já tudo que eu queria provar para mim eu já provei, entendeu? Nada como a maturidade também, né, Jean? É, são fases, né? Eu acho que Exato, são é. fases. Mas essa condição de poder voltar a pedalar, enxergar talvez a minha realidade com outro ângulo, é, estou aproveitando assim cada minuto desse momento de pós-cirurgia, entendeu? Uhum. E muito E grato. você se recuperou logo da cirurgia? Porque é uma cirurgia bem invasiva, né? É, é. É interessante como a medicina está evoluída num ponto, né? O cara liga você numa máquina, seu coração para, seu pulmão para, você fica 10 horas com tudo parado, e os caras mexendo. Aí o cara liga os tubos de novo, dá um choque, volta. É fantástico você imaginar isso. E depois de Você operou aqui no HCor? eu operei no Hospital do Coração. Aham. No Hospital do Coração. E o fato, assim, de eu sair do hospital, sair do quarto depois de 10 dias, passando ali por algumas complicações de arritmia que eu tive, né? De, mas que eles falam que normal, isso acontece em 40% dos casos, que tem que controlar, então eu tive que sair do quarto, voltar para a UTI e tudo. Você sai de lá depois de 10 dias andando, saí do quarto, parei no saguão do hospital, falei, Débora, eu quero um café e um pão de queijo. Sentamos, tomei um café, comi um pão de queijo. Aí ela pegou o carro, eu sentei e vim embora para Indaiatuba, entendeu? Então, assim, o médico falou, olha, da perspectiva do coração, você não deve ficar parado um minuto. Você tem que já começar a fazer caminhada. Você só não pode sair correndo hoje ou pedalando porque você tem uma cicatrização do tórax muito complexa.
Se você sofrer algum impacto, a gente vai ter que abrir isso aí de novo para consertar. Você não pode fazer besteira. Você tem que ficar 45 dias dormindo semi-sentado de barriga para cima. Barriga para cima, Porque se você virar, você pode danificar o coisa que não está calcificada ainda, entendeu? E 90 Nossa, é dias, para tossir, para espirrar, cara, um a treco, né, parte Jean? chata não é o coração, é a cicatrização do tórax. É, eu ouvi falar isso. É o chato. 90 dias liberado 100%. Pedalar, correr, fazer o que você quiser. Porque já colou tudo, Mas já no dia fechou tudo. seguinte, eu já podia, por exemplo, fazer ergométrica, eu já passeava com os cachorros, andava aí 1 hora e meia, todo dia. Feliz da vida, né, cara, que tá Uh, podendo fazer as coisas, alívio, né, meu? E ele falou, a válvula Caraca, dura meu. entre 15 e 20 anos. Eu falei, mas eu preciso Uhum. poupar alguma coisa? Ele falou, É válvula de porco, é de algum animal? biológica, é alguma de origem animal, né? Aham. E aí ele falou, nada que você vai fazer, eu vou gastar menos a válvula. Falou, a vida faz o que você quiser fazer. Mas ele falou, eu garanto para você que é muito difícil a gente ter que abrir novamente no nível de evolução que está a medicina. É, isso que eu ia falar, cara. Hoje Falou que já é daqui a 10 feito, a anos. cirurgia já é feita por cateterismo em casos onde a pessoa já tem uma idade avançada e não Cara, que legal. é, suportaria uma cirurgia desse porte, já é feita dessa forma. Só que a válvula que entra pelo catéter, ela tem algumas limitações de tamanho, porque ela vai Uhum. sobre aquela já existente. Ela é que nem um guarda-chuvinha, ela entra e abre ali naquela região. Caraca, Então, o muito avançado, acabamento né? dessa válvula pode não ser tão bom, pode ter um vazamentozinho, entendeu? Uhum. Então, para uma pessoa de 80 anos, ela ganhou uma sobrevida absurda, não vai ter problema. Mas Uhum. para um cara de 50 que quer voltar a praticar esporte, o melhor é fazer a cirurgia invasiva, trocar realmente. Ele abriu, ele falou: olha, a hora que eu abri, eu tive que fazer uma limpeza, porque a calcificação estava grande. Para eu colocar uma válvula no diâmetro que eu queria, para você ter a vida normal que você queria ter, eu tive que fazer quase 1 hora e meia a mais de trabalho na abertura da sua válvula para colocar a válvula que eu achava que tinha que ser. Entendeu? Meu Deus do céu, meu. Então, assim, meu, é de arrepiar o que esses caras conseguem fazer com a gente hoje. É Uhum. fantástico. Porra, que legal, cara. Parabéns por ter superado essa e ter saído com essa cabeça também boa, né, cara? Porque tem gente que tem mais dificuldade, né, cara, de aceitar eh, um, um problema nesse nível, né, cara? Porque não é você costurar um dedo de volta, que já é uma coisa traumática. Se te arrancaram o dedo, alguma coisa assim, né, Sim, cara? Vai mexer com o teu coração, né, cara? A arritmia foi embora, Jean? foi, foi. Ela saiu dentro do hospital, você toma uns medicamentos pesados, você tem que voltar para a UTI porque é intravenoso, então você não pode tomar isso no quarto. Mas era muito louco, porque você está na UTI, aquela hora que você está conseguindo talvez descansar um pouquinho, porque é uma barulheira do caramba, né? Um monte de gente É. ali. E meu coração, sei lá, 80, pi, 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 pi. Daqui a pouco, assim, do nada, você está dormindo, ele está a 160. E luz, tudo aquilo apitando, é muito louco. Nossa, meu. Aí os caras vêm com a medicação e ele começa a baixar. Aí vai, controla, um dia, no outro dia, você tem outra crise. Eles falaram que é bem normal acontecer, porque mexe muito. A cirurgia ela mexe com o coração. E Porra. tem uma membrana, que eu esqueci o nome, externa, que ela inflama. E ela inflamada, ela causa essa arritmia em Uhum, bastante gente. E que depois uhum. ela acaba sendo controlada. Quando você foi diagnosticado lá atrás, há 6 anos, e agora mais, né, há um ano, há exatamente 1 ano atrás, você fez a cirurgia. Como é que ficou, cara, a cabeça do teu irmão, cabeça da tua mãe?
Minha mãe é tendo falecida. já. Minha mãe Ah, faleceu não já, sabia. acho que há 10 anos, talvez. Ah, É, então ela não não teve que presenciou. passar por esse Ela sofrimento, ia né, cara, sofrer, de ter perdido o marido, o teu pai, quando você era tão novinho de um. é. Você chegou a fazer, enfim, ouvir, né? Fazer não, ouvir. Se isso pode ter sido também alguma coisa genética, se teve alguma coisa a ver com o mal súbito que teu pai teve, porque, cara, eu tive a minha arritmia, né, cara, quando eu tinha, na véspera da minha primeira Cape Epic lá atrás, de Scott, mas a minha era uma arritmia que o cara me liberou, eu fiquei um mês sem pedalar e fui para Cape Epic, muito menos grave, claro, né, do que o problema que você teve, e ela nunca mais me incomodou. Mas minha mãe, que já tinha tido um ataque do coração na época, já tinha quase tido que partir para safena. Cara, minha mãe pirou, né? Porque ela falou: Meu, agora o meu filho vai morrer antes dos 40 de um mal súbito, né, É cara? difícil para Então, os pais. e o teu irmão, como é que o teu irmão lidou com isso, cara? Deve ter sido também complicado, né, cara? Então, a gente acho que conseguiu lidar bem com a questão, Uhum, né? Porque uhum, meu pai morreu, tinha 4 anos. Então, nós estamos falando de 49 anos atrás. Morreu, morreu. Ninguém ia saber por quê na época. uhum, Ou uhum, pelo menos a gente não soube. Teve um infarto, morreu, enterrou, acabou. uhum. Então, o meu. Mas na hora de fazer a anamnese em qualquer exame, você tem que colocar lá, né? Se você tem alguém Sim, sim. que teve Mas problemas do o coração, meu né? No. caso, por exemplo, eu tenho uma válvula bicúspide. Aham. Então, assim, para quem não sabe, a Você válvula, nasceu com eu isso, né? nasci com isso. A válvula normal ela é tricúspide, ela tem 3 partes que abrem e fecham, e a minha ela era defeituosa de nascença. Então, pode Uhum, ser que seja algo congênito, que eu herdei, pode ser. Mas a uhum, gente nunca vai saber. Esse diagnóstico do meu pai a gente não tinha, entendeu? aham, Mas uhum, justamente pelo fato dela ter que se esforçar mais e talvez pelo fato de eu ter praticado esporte a vida inteira, a válvula ela foi se calcificando antes do que uma válvula normal, entendeu? uhum. Tava sobrecarregada, né? Talvez. Exatamente. Mas eu não sabia até então que eu tinha essa válvula. Eu tinha feito exames, eu tinha feito Uhum, ecocardiograma. Ninguém nunca me falou que eu tinha uma válvula bicúspide. Interessante isso, né? uhum. Vai entender, cara. Eu, quando estava tentando descobrir o que que eu tinha no coração para saber se era alguma coisa, né, se a arritmia era em decorrência de alguma coisa, descobri que eu tinha uma ponte miocárdica. Eu tenho uma artéria que entra no coração e sai do outro lado. Hum, E aí eu comecei a fazer exame atrás de exame, e o médico falando, eu fazendo, né? Coitada da minha mãe sofrendo do meu lado. Eu morava no Ceará, tive que vir para São Paulo 1000 vezes para fazer esses exames. E no final das contas, antes do cara me liberar para Cape Epic, ele falou: Cara, eu não estou preocupado com a tua arritmia não é nada, estou preocupado com a ponte miocárdica aqui, que eu quero saber se no esforço, a hora que o coração contrai e a artéria está passando por dentro do músculo cardíaco, se na contração do músculo cardíaco ela estrangula essa artéria que está passando por dentro do coração. E no final das contas também não, não deu não era nada. nada, e depois de não sei Bacana. quantos exames ele viu que não estrangulava, né, cara? Mas a verdade é que quem procura acha, né, cara? Você vê. É Essa é uma isso aí. É isso máxima aí. que agora, nessa nossa faixa etária, a gente tem que tomar um pouco de Ah, cuidado, viu, cara? A Débora um dia chegou para mim e falou, pô, mas né, tem problema, tal, tal. Eu cheguei para ela e falei, Débora, é o seguinte, se você tiver uma consciência que nesse aspecto físico só vai piorar, e no aspecto psicológico, se você aceitar, só vai melhorar, é isso aí, não tem como, É, né? é. É, você pode sim ter uma boa alimentação, você pode fazer atividade física, você pode, ou seja, você pode melhorar muito a sua qualidade de vida, mas o tempo é o tempo. Então Exato, é. você tem que, não pode ir contra esse fato. Aí você aceita Uhum, e aí você vive bem, entendeu? Mas a uhum, gente lidou bem assim com a cirurgia, não foi nada. É muito interessante assim, porque conversando com eles, né, meu irmão, minha esposa, e tal, eles estavam mais preocupados que eu. É muito interessante. Eu tinha certeza que ia dar certo. Na minha cabeça, eu fui
de peito aberto, literalmente. Liter Que, aliás, isso é importantíssimo, né, eu falei agora aqui, Eu cara, tem gente fui que assim, não reage bem, né, eu cara. estava assim, sabe, eu estava ansioso para que acontecesse, né. E e eu tive talvez o privilégio de escolher um cara, meu, o cara é fantástico, Dr. Fábio Jatene, né. Uhum, Que a hora que eu sentei no consultório em dezembro de 2021 para ter a primeira consulta com ele, para falar do problema e ver se ele aceitava fazer a minha cirurgia, ele olhou tudo, conversou comigo, eu saí de lá pronto. Só é, operamos em fevereiro por questões burocráticas do convênio médico. Eu falei, você pode operar semana que vem, eu estou pronto, exato, é. entendeu? É. Uma vez que a decisão é inevitável, cara, e tá tomada, meu, resolve isso Resolve logo, né, logo, cara. resolve É. logo. Hoje, coincidentemente, falei com um amigo meu que faz um ano e pouco que também fez uma cirurgia no quadril, teve que colocar titânio e tal. Falei: "Cara, que bom, já tá fazendo um ano e pouco, cara, que você Passa, operou, e passa. faz pouco tempo, né, pra mim faz pouco tempo que você já estava ainda nessa coisa: 'Ah, como é que eu vou voltar? Vai doer'". Pô, o cara já tá pedalando pra caramba e tal, é isso, cara. Enquanto a gente ainda tem saúde, né, cara, porque é isso que você falou, cara, a gente tem que ter essa realização de que, com o passar dos anos, infelizmente, aquela, bicicleta, aquela Caloi craquelada lá, você até podia ter ela até hoje, mas com certeza ela não ia estar Não, muito boa, né, cara. A gente tem que ter a gente tem que ter essa noção, né. com certeza, com certeza. Ô Jean, e agora para caminhar aqui para o final, vamos voltar para o assunto da bike, Opa, cara. Eh, Cara, ano passado a gente teve, né, a Copa do Mundo, foi o momento mais importante do mountain bike nos últimos sei lá quantos anos, né, depois, claro, a vitória do Avancini, mas a vitória do Avancini, foi um marco, eh, não de um acontecimento, né, mas a gente ter a Copa do Mundo foi uma demonstração gigantesca de que o mountain bike, é um esporte, enfim, já é um esporte consagrado no Brasil e o Avancini está colaborando muito com isso, mas graças a muita gente que veio antes do Avancini, é uma construção em cima de construção, em cima de construção, que chegou onde a gente chegou hoje, né, cara. Que você, assim, qual é o balanço que você faz? Aliás, o Nino tem um papel importantíssimo nisso, né, cara, tem, naquele documentário Efeito Avancini, ele escancara, né, a rivalidade dele com o Nino. Eu nunca tinha visto pessoalmente, assim, eu nunca tinha presenciado essa declaração tão evidente dele, né, com relação ao Nino. E a verdade é que, no esporte de alto nível, a gente sabe que as rivalidades, às vezes, são as melhores coisas que acontecem para os próprios atletas, né, que fazem com que eles se superem, né, cara. sim. Eh, mas vamos lá, assim, como é que você viu, cara, esse ápice no ano passado? E o que você espera, cara, agora aí para os próximos anos no mercado específico do mountain bike? Na cena, né, do mountain É, bike para o assim, Brasil. o evento, quem teve a oportunidade Cara, puta, eu perdi, de meu, eu te estar falei, meu, lá, perdi, meu. quem teve a oportunidade de estar lá, foi algo único, porque você vem de uma época, né, de pandemia, então assim, tá todo mundo numa situação super atípica, né? Ainda teve isso, Teve isso, né? E aí você encontra com milhares e milhares e milhares de pessoas aficionadas que vieram de todo o Brasil para o evento máximo do mountain bike, que só não é maior que o campeonato mundial, mas uma etapa da Copa do Mundo é o máximo. O lugar era animal, a pista era absurda, a vibe, os atletas todos ali andando no meio das pessoas, era uma coisa fantástica, né? E para a gente poder, né? A gente aqui é um time pequeno, né? Mas todo mundo muito envolvido e de repente, em 2020, a Scott começa a conversar com a gente sobre esse evento
me coloca em contato com o Thomas Frischneck para, vamos dizer, de certa forma, auxiliá-los na Uhum. vinda do Brasil. Então a gente começa desde a escolha da pousada, o planejamento da logística, é, do dia que eles chegam até o dia que eles vão embora, né? Que experiência legal Foi também, né, cara? demais, Inédita para vocês, foi né? demais, foi demais. E assim, a gente já tinha tido um contato, eu já tinha foto com o Nino, mas é diferente. De repente você está dentro do barco, né? E não, e na tua terra, né? No Brasil, é onde os caras são gringos. E o próprio Avancini, numa entrevista que ele deu para a Renata depois, ele fala que ele gostaria muito de ter ganho essa prova, mas que se não fosse ele, que fosse o Nino, É, eu pelo vi isso. volume de fãs, o quanto isso ia incendiar o evento. E foi uma loucura depois da chegada. Foi uma loucura. Viu, os caras são suíços. O Nino chorava, o Thomas chorava. Ninguém, os caras estavam. Foi uma loucura. Foi uma loucura, foi fantástico. Os dias que a gente passou com eles, os bastidores ali, é, que ninguém fica sabendo. A gente tinha uma estrada de terra que ligava a pousada ao circuito, que era mais curta e que a gente sabia que um dos gargalos do local era o trânsito, Uhum. tá? Então, já no nosso planejamento, a gente teria que conseguir ficar muito perto e a gente não conseguiu, ou a gente teria que ter um local que eles conseguissem ir e vir. Então a gente alugou uma caminhonete 4x4 e tinha um cara que ficava subindo e descendo essa estrada de terra, que era com pedra, meio trilha, que dava acesso à pousada. No dia da corrida, descobriram esse acesso e começaram a tentar passar de carro. E o cara atolou lá e travou tudo Putz. no dia da prova. Nossa senhora, E meu. aí a gente teve que ir com os atletas pelo caminho normal, que aí você ia até Itaipava e vinha pelo caminho. Uhum. E não andava, e não andava, e não andava, e começou a chegar perto. Começou a chegar perto, começou a chegar perto. Nossa, desespero. É, aí o Gabriel, que trabalha com a gente, que é super descolado, mais conhecido como o Gringo, que é o nosso mecânico, ele estava dirigindo o carro, ele viu um botequinho assim, tinha uns carinha de CG assim, na hora. Foi lá, falou, galera, ajuda aqui, a gente precisa chegar, a gente precisa chegar. Viu? Leva a gente pro circuito. Você imagina as motinhos encostando do lado, os caras montando, cada um numa garupa com a bicicleta nas costas, o Thomas na garupa do outro, e foram embora até o circuito. Para chegar, foi Caraca, muito meu. louco. Foi muito louco. Tudo isso, quando você chega e ainda você coroa isso com uma vitória, cara, foi demais. Né? Foi um dos momentos mais marcantes da nossa história, das pessoas aqui que trabalham aqui, da minha história. Eu só tenho coisa legal no mundo da bicicleta para lembrar, assim. As coisas, como eu te falei, plano econômico, coisa desse tipo, desafios que a gente teve a vida inteira, isso eu não consigo guardar, isso passa. Eu lembro, uma vaga lembrança, mas coisa boa, lugares mágicos que eu pedalei, gente bacana que eu conheci. E eu posso falar, essa etapa do Copa do Mundo foi mais que a Olimpíada do Rio para mim, entendeu? Ele estava lá, ele ganhou, mas a gente estava distante, a gente não conseguiu nem chegar perto dos atletas naquele dia, entendeu? Também é uma outra estrutura, uma outra proposta, Sim, né, aí a cara? As gente equipes viveu nacionais com e tal. eles ali todos os. No domingo à noite, a gente estava sentado jantando, toda a equipe, toda a nossa turma.
alguns clientes ali da região que estavam ali prestigiando. A gente tinha acho que umas 20 pessoas na mesa, jantando, comemorando junto, fazendo discurso, dando risada. Foi demais, cara. Foi demais. Foi um momento mágico para a gente agora. E realmente, assim, em paralelo, eu tive uma conversa com o Thomas e o cara, o Bambambam da UCI, que estava ali, o cabeça do evento, e ele falou que nenhuma etapa da Copa do Mundo chegou aos pés daquela. Cara, que legal, hein, meu? Ele falou, a organização está impecável, o circuito está impecável e o público é inigualável. A quantidade de pessoas e a energia que está nesse lugar. O cara falou para mim. A gente só não vai ter esse ano, porque houve uma mudança, você sabe, eu acho que sabe, que o grupo Discovery comprou os direitos de transmissão da Red Bull. É. Por questões operacionais e por ser o primeiro ano deles, eles querem tornar isso um grande produto comercial, assim como Fórmula 1, assim como MotoGP, etc. Né? Então, pensando ali em retorno de patrocinador, tudo, eles vão priorizar principalmente Europa, Estados Unidos, tal, Canadá. Mas a informação que eu tenho que em breve eles estão de volta e com vontade de fazer um negócio ainda muito maior, porque de longe eles falaram, foi a melhor etapa da Copa do Mundo de todos os tempos. Isso Cara, que para bacana, né, cara? É, a gente fica muito orgulhoso, claro. né? Lógico que agradecido da semente que o Avancini plantou no mountain bike, o empenho dele em trazer, né? Porque isso aí foi um dia ele colocou isso na cabeça, deve ter falado com o Rui, e aí começou a se desenrolar. Vamos, vamos, vamos. E é isso. É a semente. Você planta e É, você é, decide. Pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja amanhã, mas você decidiu um dia vai rolar. é. E foi mágico. Foi mágico. E infelizmente você não foi. Cara, perdi, mas eu perdi mesmo, cara, porque eu pensei em ir e depois eu descobri que eu ia. Eu pensei, cara, mas eu vou sozinho, eu acabei que não fiz contato com ninguém, não sei o quê. Eu falei, cara, putz, aí eu descobri que muitas pessoas, amigas minhas, foram. E eu falei, cara, bobiei. Mas assistindo aos programas da Renata, as lives, os vídeos, cara, eu falei, nossa, cara, que mágico. Ah, e o bacana, né, cara, da preocupação do Avancini em ir além dos resultados para ele mesmo, dos títulos e, né, das conquistas, como ele é um cara altruísta nesse sentido, né, Total, cara, assim, total. de querer deixar uma marca muito maior do que ser campeão mundial ou ter Deixou, conseguido aquele deixou. título, né, E cara? deixou. É, E deixou. Posso te garantir que é. deixou. É um cara que está preocupado com o esporte, né, cara? Assim, com a modalidade, né, cara? Sim. E tenho certeza de que para onde ele for, ele ainda vai levar isso por muitos anos como uma marca pessoal dele, até, claro, para prolongar a vida dele, a relação dele com o mountain bike muito além de só desempenho esportivo, né, cara? Com certeza. Com certeza. E o que você espera aí para os próximos 10 anos, cara? Qual que é a visão aí de vocês como marca, seja no mountain bike mundial e, né, acompanhando as tendências do mountain bike mundial? Não sei se rola esse tipo de conversa de congresso na Scott e tal, de vocês estarem O que discutindo a o gente vê, futuro. o que a gente vê hoje como grande mudança é a busca por uma e-bike leve. Acho que esse vai ser o grande desafio. A Uhum. Scott vem agora em 2023 com um modelo que já dita tendências nessa linha. Né? Eu tive a oportunidade de dar uma volta, eu não consegui fazer uma trilha, eu andei com ela assim Aham. na frente ali do prédio. Que é da linha da Lumen, É é a isso? Lumen, é a Ah, Lumen. que é a linha de bikes elétricas, né, É, mas assim, da já Scott. chegou nos 15 quilos. E já Uau. chegou num produto que você pedala com o motor desligado e você não sente resistência.
no movimento central. A bicicleta não pesa. Uau. Então, você entra numa outra categoria, que é uma categoria de mountain bike, que dá para uma pessoa, às vezes, que está bem treinada, uma perna de um Avancini ou de um Nino. Uhum. Ele não vai ficar andando com o motor o tempo inteiro. Ele vai usar o motor em momentos específicos. Só que vai colocar ele num outro nível de diversão ou num outro grupo de pedal, entendeu? Uhum. Ou num tempo de pedal maior. Ele vai usar esse Uhum. benefício como ele bem entender, né? Exato, é, Então é. hoje a gente tem um movimento muito grande das bicicletas elétricas voltadas principalmente para o all mountain, que é fantástico, né? Às vezes que eu fui para o Japi de bike normal para fazer lá o pinheirinho, tudo, normalmente era um pinheirinho e vai, uma descida lá da trilha do Feio. Você vai de elétrica, você dá 3 voltas. Então, cara, E se bobear, ainda você vai fazer a é. placa. E a bateria aguenta. É verdade, Que entendeu? legal, né, cara? Mas é uma bicicleta que se comporta um pouco diferente. Ela é pesada, ela te dá uma sensação muito parecida, às vezes, de uma motinho, entendeu? Aham. E eu sinto que existe uma busca do mercado para o futuro e das empresas que vão fazer motor e bateria para tentar criar essa outra categoria, que é de uma bicicleta mais leve, entendeu? Uhum. Mas eu acho que Juntando mais a bike assistida com o mountain bike, raiz. como a gente conhece, raiz, é. Exatamente. Eu acho É. essa, por exemplo, talvez seja a bicicleta que eu acho que para mim seria o produto que mais me atrai, assim, Uhum. né? É bacana pra caramba, é bacana pra caramba. Jean, cara, qual foi o melhor conselho, cara, que te deram até hoje aí nessa tua empreitada no mundo das bicicletas? Você consegue identificar e lembrar quem foi que deu? Não, não E o melhor consigo. investimento? Não, só nessa questão dos conselhos, eu aprendo com todo mundo. Todo mundo tem alguma coisa para me ensinar, né? É, e eu falo para você que grandes coisas vieram de maneira muito despretensiosa em momentos que não foram assim aquela coisa do conselho, sabe? Então Uhum. assim, mas a vida inteira acho que a minha evolução como profissional e como pessoa, ela vem de respeitar muito e ouvir muito todo mundo que de alguma forma chega para conversar comigo, entendeu? Por isso que eu não Uhum. tenho um ápice assim, não, tal pessoa chegou um dia, me falou isso, foi, cara, todo dia a gente está aprendendo. Isso é todo dia. E investimento? Qual foi o melhor investimento, cara, que você já fez? Uma cirurgia do coração. Ótimo, cara. É isso aí, cara. Investimento literalmente para a vida, né? Esse foi para mim o melhor investimento que eu fiz, Isso aí. sem dúvida. Podia falar, né? Legal. Podia falar, né? Meu Hã? casamento, tudo são coisas que eu também me orgulho, né? Tudo. Claro. Mas, assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a cirurgia do coração. Pois é. Né? Mas é isso, né, cara? Assim, você tem que estar vivo para poder fazer o resto das coisas, cara. O E resto a gente corre gostei. atrás. Acho que essa foi inédita aqui no Endorfina, cara. Jean, meu, obrigado, adorei. Meu, parabéns aí pela tua trajetória, pela tua ousadia, por essa tua relação tão bacana com a bike. Parabéns aí pelo teu 1 ano aí já da cirurgia e muita lenha para queimar. Tem algum plano aí específico? Já entendi que você já não está mais no drive das competições, a Brasil Ride está fora de questão, mas de repente numa e-bike, numa Lumen dessa de 15 quilos, não? Pode ser, pode ser. É, eu acho que eu tenho vontade de fazer coisas que me, que me, que me tragam muitas,
memórias boas, muito prazer, entendeu? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, no final do ano agora, em dezembro, a Scott fez um evento na África do Sul. Você falou do Cape Epic? Eu nunca tinha ido para lá. Ah, que Eu passei legal. uma semana na África do Sul, pedalando de patrão de elétrica nas trilhas do Cape Epic. Cara, foi fantástico. Foi fantástico. Foi um evento para dealers da Europa e que eu falei, se você quiser vir, pode vir. Aí eu fui, entendeu? Então essas coisas eu pretendo não abrir mão mais. Delícia, cara, delícia. Entendeu? A bike é fantástica. Não abrir mão mais, entendeu? Então, é isso. É viver. Acho que a vontade é essa agora. Terminamos com chave de ouro, cara. Um belo de um recado, é isso aí, cara. E de preferência em cima de uma bicicleta. Com certeza, com certeza. Cara, muito obrigado, adorei agradeço, a conversa, meu. Eu que agradeço. Como você falou, faz tempo que a gente vinha namorando aí, deu certo. Então. E espero aí que todo mundo tenha um ótimo 2023, muita saúde, muito pedal. E vamos que vamos. Obrigado, Michel. Valeu, Jean. Um abração, cara. Saúde. Tchau. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.